Que alegria, né? Poder passar a virada junto com os irmãos, em comunhão. É um desejo do nosso coração e é um desejo do Senhor também. Eu queria meditar hoje na palavra do Senhor, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 6 em diante. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir ela e deixar ela aí, enquanto a gente vai introduzindo aqui. Não tem como, né? Pensar alguma coisa do ponto de vista bíblico, uma mensagem, sem não refletir sobre esse momento que a gente vive de virada, né? Sempre quando vai chegando aí o período do Natal, do Ano Novo, vem sempre ali a música da Simone falando, então é Natal, e o que você fez? Aí dá aquela pergunta retórica que você vai falar, faz aquele balanço do que foi o seu ano. Eu não sei como é que foi o seu ano, né? O Lira falou aqui que foi um ano de lutas, mas de muitas bênçãos do Senhor para nós, né? Eu diria que sim, para mim também foi um ano altamente desafiador, talvez um dos mais desafiadores dos últimos tempos, assim, para mim, mas graças a Deus, eu vi o cuidado de Deus em tudo. E eu queria trazer uma mensagem para nós, que se eu pudesse dar um nome para essa pequena reflexão, eu colocaria como um apelo para o ano novo. Conselhos que as Sagradas Escrituras, especialmente aqui o Evangelho, na boca do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, traz para a gente viver melhor o ano que vem, né? Daqui a pouco, inclusive daqui a alguns minutos, né? São 11 horas e 15 minutos, horário de Brasília, né? Então, o que a gente pode aprender das Escrituras, do Evangelho, para a gente levar para o ano que vem, né? Eu sempre gosto de fazer o exercício, tanto de criar uma expectativa, a gente faz aquela lista de projetos para o ano que vem, né? Mas também eu faço sempre um balanço do ano passado, né? Desse ano que está terminando agora nesses minutos. E para mim, apesar de ter sido um ano bem desafiador, algumas lições que eu compartilho com os irmãos aqui a título de introdução, para mim foi muito claro que por mais difícil que a gente possa viver um ano, viver fase da nossa vida, um versículo sempre me soou, ou sempre esteve no meu coração, na minha mente, quando o apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios, dizendo que o Senhor não nos deixa viver nenhuma tentação que não é humana, mas Ele sempre nos dá condições para passar por aquilo e nos dá provisões para aquilo. Ou seja, não há nenhum momento difícil que seja insuportável, porque junto com a condição vem sempre a provisão de Deus. Isso assim, foi uma verdade que eu vivi nesse ano. Apesar de todas as dificuldades, eu sempre achava assim, meu Deus do céu, que dificuldade, né? Eu conversava com a minha terapeuta, né? Eu faço terapia, olha que interessante. E aí eu falava com ela, olha só, como que a gente vai fazendo o balanço? Eu fui vendo que por mais difícil que eu estava vivendo alguns momentos, eu fui me encaixando, eu fui suportando e foi ficando mais leve, porque não há tempo ruim que não passe. E aí lembrava desse texto do apóstolo Paulo, dizendo que por mais difícil que seja, não vem sobre nós tentação que não é humana, e junto com ela vem a provisão de Deus. Essa foi a primeira lição. Tempo ruim vai passar. E se não passa, Deus te dá graça para suportar. Amém? Isso é importante. Talvez você teve um ano difícil. A segunda lição que eu tirei para a minha vida, e foi providencial, é que todo momento de crise e de dificuldade também é um momento de oportunidade. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele vai dizer que a tribulação, que nós nos gloriamos no Senhor, também na tribulação, porque a tribulação produz. Olha só, ela produz. Quantas vezes a gente viveu uma situação difícil, que lá na frente você fala, não foi tão difícil assim. Já ouviu a expressão queda para cima? Em vez de você cair para baixo, você cai para cima. Acontece uma coisa na sua vida, você fala, meu Deus, por que isso aconteceu? Depois você vai ver lá na frente. E Jesus, o tempo inteiro nos evangelhos, falava isso com os discípulos, né? Ele fala, olha, o que eu faço agora, vocês não entendem, vai compreender depois. Então, sempre um momento de dificuldade, para mim, o 2024 trouxe isso. Também um momento de oportunidade. A crise gerou oportunidade. E eu mudei hábitos, comecei a fazer atividade física, mudei um monte de coisa na minha vida pela dificuldade. Olha só como que um momento de dificuldade também pode, um momento de crise também é um momento de oportunidade, porque a tribulação ela produz em todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo, coopera para o bem daquele que ama a Deus. Por mais difícil que seja, a gente tem que mudar o olhar, porque ela também é uma oportunidade. E a terceira coisa que eu aprendi também é que a gente sempre tem que contar com ajuda, não ter orgulho e pedir ajuda, sabe? Comunidade de fé, Jesus disse, olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu
fardo leve, meu jugo suave, e aprendei de mim, manso e humilde de coração. Levar as cargas uns dos outros, procurar ajuda é fundamental. Às vezes a gente está numa dificuldade enorme, sozinho é muito mais difícil, meu irmão. Você tem comunidade de fé, você tem espiritualidade, você tem um pastor para orar por você, você tem um irmão para você compartilhar, não é? Dor compartilhada é dor bem amenizada, não é isso que a gente aprende? Então, pelo menos essas 3 lições eu levo para 2024, né? E que graças a Deus termina bem, louvado seja Deus, né? Lira passou por uma experiência fortíssima e produziu. Eu tive a oportunidade de visitá-lo aqui na casa dele já quando ele voltou, e ele deu testemunho de como que ele vivenciou experiências com Deus ali. Por quê? Em todas as coisas a gente também aprende. E o texto que a gente vai ler, o apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta para um jovem pastor, muito provavelmente ali uns 30 anos, que é Timóteo. Paulo encontra Timóteo na sua primeira viagem missionária. Os estudiosos vão acreditar que ele tinha ali uns 8 anos, entre 8 e 10 anos de idade. Depois passa um tempo na segunda viagem missionária, já tem uns 20. E agora, ele já é um pastor. Essa é uma carta pastoral que o apóstolo Paulo está escrevendo. Muito provavelmente indo pastorear a igreja de Éfeso, porque também o contexto histórico vai mostrar para a gente que ele foi enviado por Paulo a Corinto, mas como ele era muito jovem, parece que não deram muita moral para ele. E aí ele vai iniciar um novo ciclo na sua caminhada ministerial de serviço ao reino de Deus, agora pastoreando a igreja de Éfeso. E aí o apóstolo Paulo vai trazer alguns conselhos para ele. Embora o conselho seja pastoral para um jovem pastor de 30 anos mais ou menos, né, e para um novo ciclo da vida dele, é lógico que aplica para a gente. Para um novo ciclo que a gente vai ter no ano de 2025. E eu queria chamar a sua atenção para esse texto. Acompanhe comigo, se você tem a Bíblia. Se não, ouça o que diz primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 6 em diante. Ele diz assim: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Esse versículo, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, tudo que eu expliquei para você, do capítulo 1 até agora, o apóstolo Paulo, Timóteo, segue direitinho essas orientações para a igreja aí, que vai ser melhor. Aí ele vai falar para ele pessoalmente agora, nesse novo ciclo, nesse novo desafio que ele tem. Ele vai dizer assim, olha só, mas rejeita fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. O que é, Samuel, fábulas profanas e de velhas caducas? Porque tinha muitos irmãos lá naquela época, irmãzinha que tinha um monte de visão espiritual, assim, uma coisa que não tinha nada a ver, e colocava uma pilha na cabeça do povo, e o povo, ao invés de seguir a doutrina do evangelho, a doutrina dos apóstolos, ficava acreditando em muitas visões e deixava todo mundo desorientado. Por isso que a gente precisa de ter ensino. O ministério de Jesus tinha muito ensino, Jesus pregava o tempo inteiro, ensinava o tempo inteiro. Se não tem ensino, a nossa espiritualidade fica maluca. Você começa a acreditar em um monte de visão, um monte de coisa, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Você fica meio doido. E o apóstolo Paulo até quase que debocha, chamando esse povo lá de velhas caducas, né? E aí ele continua, você exercita-te pessoalmente na piedade. Piedade, a palavra piedade, vem do latim pietas, que significa zelo por Deus. Ele está falando assim, olha, cuide bem da sua espiritualidade. Isso é fundamental para você, isso é importante para nós também. Pois o exercício físico, para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque quem tem promessa da vida, porque tem a promessa da vida que agora é e que há de ser. Ele está falando, olha, exercita a sua espiritualidade. Hoje a gente sabe, parece com o apóstolo Paulo que desmereceu o exercício físico, né, que é pouco proveitoso. A atividade física, hoje a gente tem toda a medicina, todos os especialistas, psicólogos falando dos benefícios da atividade física, não só para o físico, mas também para as emoções, para a alma. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, olha, se você acha que é bom ir para a academia, melhor ainda é você cuidar da sua espiritualidade. Guarda isso, isso é importante para nós. Continua o texto, versículo 9. Fiel é essa palavra e digna de toda aceitação. Ora, é por esse fim que esforçamos, sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança em Deus, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a sua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor e na pureza.
até a minha chegada. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligentes para com o dom que há em ti. Olha que interessante. Ele fala, olha, tem gente que despreza porque você é muito jovem, mas continua exercitando a sua espiritualidade e não negligencie o dom que você tem. Isso aqui é importante para nós, você vai ver o porquê que eu estou dizendo isso. Você também tem algo que você faz que pode ser útil, um dom que Deus te deu, não estou falando de um dom espiritual extraordinário, a capacidade de se sentir útil na vida de alguém, isso é transformador. E o apóstolo Paulo está falando, olha, ô, Timóteo, você recebeu um dom de Deus de pregar, de ensinar, não negligencie não. Você também talvez recebeu de Deus alguma capacidade de abençoar a vida do outro, nem que seja servindo um copo d'água, facilitando o caminho do outro. Isso é profundamente libertador para nós. Muito importante. A gente vive, às vezes, uma vida autocentrada que preocupa só com a gente, mas quando a gente se torna servo para o próximo, a nossa vida é abençoada, não é porque Deus está vendo, oh, que bonitinho, olha só como é que ele é bonzinho, vou abençoar. Não, é porque fazer o bem gera em nós, especialmente no nosso cérebro, a neurociência vai dizer isso, e quando você pratica generosidade, por isso que Jesus fala que melhor é dar do que receber, quando você faz isso, você produz no seu cérebro os chamados hormônios da felicidade. Serotonina, ocitocina, olha que interessante. Então, coloque aí na sua agenda de 2025 fazer o bem, isso é importante. E aí o texto termina dizendo o seguinte, medita nessas coisas, Timóteo, para que o seu progresso seja visto e manifesto por todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo isso, salvará tanto a ti como os teus ouvintes. Então o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo basicamente o seguinte, resumindo o que a gente leu. Olha, não negligencie o dom que você tem, cuide da sua espiritualidade, tá? Cuida de você mesmo. Você precisa ter um autocuidado, isso é importante para nós. E o que isso tem a ver para nós e para o ano de 2025, que eu queria trazer para os irmãos? 4 conselhos aqui do apóstolo Paulo para nós. Primeiro, você vai colocar, olha, o que eu tenho que fazer nesse novo ano? Cuida da sua espiritualidade. Eu não sei como que se você tem essa preocupação. Hoje, o vento aqui é caprichado. Olha só, os psicólogos hoje, todos, a gente pensava que a gente ia cair num momento ateu depois do ano 2000. Está todo mundo falando, não, você tem que praticar, você está muito ansioso, respira, medita, ora, vai no monte. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, cuida da sua espiritualidade. Como é que está a sua espiritualidade? Será que você pode cuidar mais dela no ano que vem? O que você pode fazer para você... Porque a espiritualidade, gente, eu não estou falando para você ser beato, religioso, eu tenho que ir para o culto todo dia. Não é isso. É cuidar da sua conexão com Deus. O apóstolo Paulo, isso é um exercício. Ele está falando, exercita-te na piedade. Às vezes você cuida de tudo, mas está faltando aquele momento, peraí, eu vou ler mais a Bíblia. Eu quero ter mais uma vida comunitária. Não, eu vou fazer umas leituras devocionais. Eu vou ter mais disciplina na minha oração. Vou fazer uma caminhada de oração. Eu vou cuidar mais da minha espiritualidade, porque eu sei que a espiritualidade tem o poder de produzir na gente esperança no meio do caos, meu irmão. No meio da profunda adversidade. A ciência, ela ajuda um monte de coisa, mas a fé, ela enxuga lágrimas. Ela te dá uma esperança que excede o entendimento. Então o apóstolo Paulo vai estar dizendo para nós aqui, e o primeiro conselho que eu queria trazer para nós é esse: cuida da sua espiritualidade, né? A fé vem pelo ouvir. E isso é interessante, né? Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu sempre fiz um exercício de colocar um sermão que me fortalecia. Porque às vezes eu ia conversava com o psicólogo, não mudava nada. A terapia não foi lá tão boa assim, né? Aí quando eu ouvi uma palavra, eu era visitado por aquela palavra, vinha uma fé transcendental. Isso é cuidar da sua espiritualidade. E a gente vive uma época que muita gente confunde espiritualidade com vida religiosa, com fanatismo religioso. Não é isso que Jesus quer. Jesus não quer que você seja beato. Ele quer que você tenha uma conexão com Ele. O que você pode fazer em 2025 para melhorar a sua espiritualidade? Viver mais a experiência comunitária de fé? Ler um pouco mais das Escrituras? Orar? Ter um momento para o seu espírito fortalecer? Então o primeiro conselho é esse: cultive a sua espiritualidade. Segundo, nesse novo ano, não negligencie os seus dons. Isso aqui é muito interessante.
sabe? O que você pode fazer para melhorar a vida do outro? Por isso que a gente precisa de vida comunitária, porque às vezes a gente fica num sofrimento nosso, autocentrado, e às vezes a gente conhece a vida de alguém que está numa situação muito mais difícil com a gente, com a fé muito mais elevada que a gente fica pianinho, né? Humilde. Por isso que a gente tem que fazer o bem, porque quando a gente faz o bem, quando a gente é servo uns dos outros, quando você não negligencia o seu dom, um dos grandes prazeres que eu tenho é pregar, por mais difícil que eu possa estar vivendo. Você fala, olha, pode ser com poucas pessoas, com muitos, seja o que for, eu faço o exercício de não negligenciar o dom que Deus me deu. Ah, o dom que Deus me deu, sou ensinar, amém, louvado seja Deus. Mas Deus te deu dons também. Você pode facilitar a vida dos outros. Você pode criar um ambiente melhor na sua casa. Ser menos rixoso, ser menos briguento, parar de te perseguir. Você pode ajudar o seu vizinho, você pode ajudar alguém que está numa situação mais delicada que a sua, né? Então não negligencie os dons, procure fazer o bem, porque fazendo o bem, a gente é abençoado. Jesus disse que melhor é dado que receber, né? Eu lembro aqui de uma experiência que eu tive, curiosamente, no velório do meu pai. E aí, meu pai faleceu em 2015, e nos últimos anos ele esteve com mal de Parkinson, ele estava acamado, e uma vizinha nossa muito querida, ela virou para mim e falou, Samuel, enquanto seu pai e a gente numa situação difícil, como é que Deus usa as pessoas para nos abençoar, né? E eu não esqueço disso. Ela falou, Samuel, uma vizinha que tem condições financeiras boas, ela falou, Samuel, enquanto seu pai estiver acamado e precisar de fralda, e qualquer coisa de medicamento, a gente vai ajudar. Eu fiz esse compromisso comigo. E eu achei aquilo maravilhoso, sabe? Dela. Maravilhoso. Aí no dia do velório, ela falou, seu Samuel, nossa, sinto muito meus sentimentos e tal, mas sabe por que eu fiz isso pelo seu pai, nesses últimos anos da sua vida? Olha como é que Deus cuida da gente, né? Porque quando o meu pai faleceu, essa é a minha vizinha falando, quando o meu pai faleceu, foi o seu pai que fazia compra, fazia a feira e levava lá para casa, até a gente passar aquele momento difícil, da família reestruturar. Olha só como que fazer o bem pode ser um legado extraordinário. Como que isso trouxe um legado na vida do meu pai. O que você pode fazer para deixar o mundo melhor? Seus familiares melhor, seus amigos. Está na sua agenda? Quanto tempo eu não ajudo ninguém? Você pode dar uma cesta básica, você pode ajudar na igreja, que vai transformar isso em ajuda ao próximo. O que você pode fazer para sair do egoísmo? Sair do egoísmo, não negligencie a capacidade de Deus, que Deus te deu, de fazer o bem pelo bem, não é ficar querendo nada em troca, não, é o bem pelo bem, porque isso é lindo, isso é libertador. A gente que mexe muito com rede social, tem um monte de vídeo que viraliza na rede social, que é gente fazendo o bem, que é tão incomum, aí passa alguém assim, ajudando alguém que está no ponto do ônibus, aquela coisa toda, você, gente, lá 1 milhão de visualizações, porque é incomum. E aí a gente vê aquela situação, fica comovido e fica querendo ajudar também, porque Deus te deu essa capacidade de ajudar também. Então coloca na sua agenda de 2025, ajudar o próximo. Olha que conselho. Então o primeiro é, cuide da sua espiritualidade. Segundo, ajude o próximo. Não negligencie o dom que Deus te deu. Qual o dom? Servir. Todos os dons que Deus nos deu, a capacidade de cantar, pregar, ensinar, é sempre serviço ao próximo. O fim último dele é isso. Por quê? Deus resolveu ser amado no próximo. Deus é autossuficiente. Mas Deus resolveu que nós amamos Ele no próximo. E o próximo é qualquer um, não é só o crente, não. Né? Você pode guardar isso no seu coração. Terceiro e último conselho, está lá no versículo 16, que ele fala, apóstolo Timóteo, cuide da doutrina, que é o ensino, né, da pregação, mas de si mesmo. Cuide também de si mesmo. Isso aqui é fundamental. Se por um lado a gente tem que cuidar da nossa espiritualidade, por outro lado a gente tem que cuidar da gente. O Dr. Drauzio Varela vai falar que o maior bem que a gente tem é o nosso corpo, é a nossa saúde. Como é que você está cuidando de você mesmo? Você está dormindo bem? Se não, você vai fazer isso. Você está fazendo atividade física, fazendo a caminhada? Você pode unir os dois, caminhada de espiritualidade. Olha que bacana. Você vai caminhando e orando. Né? Eu faço isso muito, né? Parece que estou andando na rua e falando sozinho, igual doido. Mas você está cuidando da sua saúde? Já fez um check-up? Isso tudo é espiritual também, cuidar do corpo que o Senhor nos deu. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, olha, cuide também de ti mesmo. Está dormindo bem? Está alimentando bem? Você está tendo lazer? Ou sua vida é amarga demais, você não pode dar uma passeada de vez em quando? Ah, mas não tem dinheiro, tem um monte de lazer que você pode fazer até de graça.
né? Isso também é espiritual. A gente sempre acha que cuidar do corpo, ter um lazer, distrair com a família, ter um momento agradável, isso é carnal. Não confunde carne com corpo. Carne, a natureza caída, carnal é uma coisa, corpo é outro. Namorar é uma bênção de Deus. Tem um monte de coisa que é uma bênção de Deus e a gente acha que é carnal. Não é carnal. Cuide também de ti mesmo. Você vai precisar de ter esses cuidados. O que você pode fazer? Atividade física, cuidar da sua saúde, da alimentação, dormir bem, descansar. O Senhor, gente, Deus, você imagina, Deus criou o mundo em 7 dias, né? A gente conhece lá a narrativa de Gênesis. Criou até o 6º dia, criou o homem e tudo mais. No 7º, Deus descansou. Você acha que Deus precisava de descansar? Lógico de que não. Por que ele descansou? Para te ensinar que você precisa de descansar. Não precisa de cair no burnout. Burnout é aquele estresse por causa de trabalho, aquela maluquice. Você está uma pilha. Não, meu irmão. Deus não ficou chegando depois do 6º dia, estou exausto, amanhã eu vou descansar. Não, Ele é todo poderoso. Quem precisa descansar é a gente. Valorize, coloca na sua agenda. Não, se você tem condições, eu vou fazer uma viagem. Nem que seja, vou ali em Mariana, vou ali em Ouro Preto. Isso é espiritual. Sabe o que era espiritual para Jesus? Não é ficar vendo anjo subindo e descendo, não. Ele não precisava disso, não. Espiritual para Jesus era olhar os lírios dos campos, as aves do céu. É Jesus que, o povo estava apavorado, Jesus dormia no barco. Ele estava lá, ele saía para orar. Tinha um momento dele, cuida de você mesmo. Às vezes a gente está lá, espiritual, desmanzelado com a estética, com a vida. Não, meu irmão, isso é espiritual também. O que você pode fazer para cuidar de si mesmo também? Cuida das suas emoções, da sua alma, amizade. Valoriza as amizades. Hoje a gente está cada vez mais virtual. Não tem amigo de verdade para compartilhar a caminhada. Isso é cuidar de si mesmo. Como é que está a sua vida social? É importante. Igreja tem essa função para nós, essa função social para trazer amizades que nos aproximam de Deus. É maravilhoso. Cuide também de si mesmo. O apóstolo Paulo está dizendo para nós. E aí, eu termino dizendo aqui o seguinte. Eu li uma frase de C.S. Lewis, que é um grande autor cristão, que eu queria compartilhar, que ele diz assim, olha, na medida que amadurecemos, a nossa lista de desejos para o ano novo fica cada vez mais curta, porque o que realmente desejamos não é possível comprar. Felicidade, meu irmão. Eu poderia fazer uma mensagem de coaching aqui, espetacular, para você ser uma estrela cadente em 2025. Não, eu vim com a simplicidade do Evangelho. Está dizendo para você cuidar da sua espiritualidade, colocar na sua agenda, você vai buscar mais a Deus, vai ter zelo pela sua espiritualidade. Você vai ajudar o próximo, não negligenciar o dom que Deus te deu. O que você pode fazer para deixar a vida melhor? Eu sou professor. Poderia ter escolhido qualquer outra profissão, mas tem prazer. E o salário de professor, como diria Chico Anísio, né, saudoso, o salário, né? Todo mundo fala, mas essa profissão aí, mas a gente não faz só pela profissão, né? Quando eu vejo um aluno e ele fala como que algo que eu falei para ele foi tão bom, aquilo ali apaga. Aquilo ali produz ocitocina na hora, assim. Eu falo, hoje vale a pena viver. Às vezes sua vida está amarga, você não consegue ser uma bênção para a vida do outro. Né? Às vezes sua vida está amarga, você está sem graça, está sempre rixoso, azedo, porque você está autocentrado. O que você pode fazer para facilitar a vida do outro, né? E cuida de si mesmo, dorme melhor, tenha amizades. E pensa o seguinte, felicidade, meus queridos irmãos, não é um lugar onde a gente vai chegar lá. A gente sempre pensa, em 2025 eu vou chegar lá. Lá onde? Quem acha que a felicidade está lá, quando chega lá, fala, a felicidade é isso? Né? O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nossa, ser rico é isso aqui e está lá vazio, deprimido, achando que o resumo da vida é ser rico. Você acha que é isso? Lógico que não, gente. Por que não? Porque felicidade não é um caminho, não é chegar lá, não é um ponto de chegada. Felicidade é um caminho que se constrói. O apóstolo Paulo vai dizer aqui no final desse capítulo 4 para Timóteo, ele fala assim, olha, fazendo isso, Timóteo, o seu testemunho será visto diante de toda a comunidade. Ele está falando que é uma construção, felicidade, eu não tenho nem ideia. Eu não consigo nem, 2025 vou fazer isso, aquilo. Eu vou fazer o que o Evangelho está me ensinando. Cuidar mais da minha espiritualidade, vou tentar ler mais, buscar mais, me comprometer, não negligenciar o dom que Deus me deu,
e o que eu puder cuidar da minha saúde. Pode fazer terapia? Vamos fazer terapia. Precisar de fazer um tratamento específico? Vamos fazer um tratamento específico. Vamos dormir melhor, vamos alimentar, vamos ter amizade. Isso é evangelho. Amém? Vamos orar então?